compartilhar aqui. Bom, acho que apareceu, né? Tá ok? Perfeito. Bom, vou começar aqui. Se houver algum problema no áudio, vocês me avisam aqui que eu paro, tá? Bom, quem não me conhece, meu nome é Luiz, né? Luiz Eduardo. Eu sou responsável pelo ambulatório de RUP do HC e pela avaliação dos prematuros, né, do CAISV. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a retinopatia da prematuridade, né? Vamos falar um pouco sobre a sua fisiopatologia, sobre a classificação, como e quando é feito o tratamento, né, da RUP. Em relação ao contexto histórico, o conhecimento da RUP como doença é relativamente recente. Ela foi descrita pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 1940, e naquela época ela era chamada de fibroplasia retrolental. Os oftalmos naquela época começaram a perceber um descolamento da retina tracional que ocorriam naqueles prematuros que ficavam em incubadoras, né, por muito tempo, recebendo oxigênio. Né, no começo eles não sabiam o que estava acontecendo, né, não sabia-se nada sobre a fisiopatologia. É uma doença relativamente recente, por quê? Porque, assim, antigamente, os recém-nascidos prematuros quase todos morriam, né? Os cuidados neonatais eram muito ruins antigamente. Com o aprimoramento das incubadoras, a melhora dos cuidados neonatais, do controle do oxigênio, controle de infecções, manejo da temperatura das incubadoras, controle de peso dos recém-nascidos, esses recém-nascidos passaram a sobreviver, né? O que foi muito bom, mas que, por outro lado, houve a ocorrência de uma verdadeira epidemia de RUP, né? Aquelas crianças prematuras, elas passaram a sobreviver, mas começaram a apresentar, né, esse descolamento de retina tracional, né, em uma grande quantidade de casos, assim. Aqui eu coloquei essa foto, ó, só para ilustrar, dá para ver uma incubadora como era antigamente, né? As primeiras surgiram nos Estados Unidos em torno de 1870. As primeiras eram praticamente uma caixa aquecida, né? Depois eles acrescentaram oxigênio, elas foram evoluindo, né, até as incubadoras atuais, né, que são bem mais modernas e com uns parâmetros bem mais controlados, né? Então, assim, não se sabia-se nada sobre a fisiopatologia, mas se suspeitava, né, que o oxigênio tivesse implicado nessa fisiopatologia, porque aqueles recém-nascidos geralmente eles recebiam oxigênio, né? Então, assim, começaram a ser feitos estudos em animais, né, principalmente em gatos e ratos. Então, assim, em prematuros, né, de gatos e ratos, começaram a oferecer oxigênio em alta concentração a esses prematuros desses animais, e eles viram que esse oxigênio, né, em alta concentração, ele levava a uma obliteração dos vasos retinianos, né, que ainda eram imaturos, e que após a normalização da saturação de O2, ocorria a neovascularização retiniana. Então, a partir daí, né, eles viram que realmente o oxigênio suplementar é uma peça fundamental, né, na fisiopatologia da RUP. A RUP, ela, por definição, ela é uma retinopatia vasoproliferativa, né? Ela que acomete prematuros com baixo peso ao nascer. Embora na população geral seja uma doença pouco conhecida, a sua incidência ela é bastante significativa, né? Em cada 10 mil nascidos vivos no mundo, pelo menos 3 vão ter um olho cego por RUP. Isso dá por ano no mundo cerca de 45 mil casos, né, de deficiência visual. E assim, e esses casos, né, de deficiência, a importância do estudo da RUP é que a maioria desses casos são evitáveis, né? Se houver um bom cuidado neonatal e se houver um bom acompanhamento oftalmológico, a grande maioria dá para ser evitada. E ainda mais que é uma cegueira que afeta a criança, né, que vai ter muitos anos de vida pela frente, são muitos anos né, de cegueira pela frente. Então, assim, atualmente está ocorrendo no mundo uma verdadeira epidemia de RUP nos países em desenvolvimento. Isso já ocorreu nos países desenvolvidos e está ocorrendo agora nos países em desenvolvimento, porque houve uma melhora nos cuidados neonatais, mas os cuidados oftalmológicos com essas crianças ainda não está satisfatório, né, nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, né? A gente tem uma grande escassez, né, de oftalmologistas preparados, né, para lidar com RUP no mundo, né? No Brasil e nos outros países em desenvolvimento, principalmente. Então, assim, antes de falar sobre a fisiopatologia, eu vou lembrar aqui, através desse desenho esquemático, como que se dá a vascularização normal da retina. A gente vê aqui na figura do lado esquerdo, né, que a vascularização da retina, ela começa no nervo óptico, né? Essa rede vascular, ela vai aos poucos crescendo, né, até preencher toda a periferia retiniana.
E a retina temporal, né, dá para ver aqui no meio, por ser mais extensa, é onde essa vascularização se completa por último, né? Ela se completa entre 9 a 10 meses, né? Com 9 a 10 meses de idade gestacional. Então, assim, mesmo recém-nascidos a termo, eles podem ter algumas áreas avasculares, né? Principalmente na retina temporal. Imagina num recém-nascido prematuro, né? O recém-nascido prematuro, ele vai ter extensas áreas avasculares naquela retina temporal. Assim, a RHOPE, ela é uma doença que a sua fisiopatologia, ela não está completamente elucidada, né? Porque, assim, é uma doença de difícil estudo, né? Primeiro, pela população, né? É uma população muito frágil, né? Esses recém-nascidos são clinicamente muito instáveis, então é difícil conduzir qualquer estudo neles. Além disso, é uma doença de rápida progressão. Então, assim, existem várias peças nesse quebra-cabeça que ainda precisam ser esclarecidas. Coloquei aqui nesse esquema um pouco do que se sabe hoje em dia, né? Na fisiopatologia da roupa, a gente tem um prematuro, né? Com baixo peso ao nascer. Esse prematuro, ele necessita de oxigênio suplementar para poder sobreviver. E já foi mostrado, né, em modelos animais, que esse oxigênio em altas concentrações, ele causa uma obliteração dos vasos da retina, né? Que ainda são imaturos, né, nessa população. E a retina, ela é um tecido nervoso, né? Ela tem um alto metabolismo, ela necessita de muito oxigênio. Então, para tentar driblar essa hipóxia, essa retina, essa retina hipóxica, ela começa a produzir várias substâncias, né? A principal delas são os fatores de crescimento vasodendoteliais, os VEGFs. E esses VEGFs, eles vão levar a uma neovascularização retiniana. É o crescimento daqueles vasos sanguíneos anormais, né? Que em estágios mais avançados podem levar ao descolamento fracional da retina. Isso aqui é um esquema bem simplificado da fisiopatologia, né? Mas existem várias outras moléculas, né, que estão implicadas no processo, existem vários fatores genéticos, né, que dia após dia estão sendo descobertos, né, que influenciam também na RHOPE. Com relação aos fatores de risco, né, os principais. Primeiro, idade gestacional. A gente sabe que quanto menor a idade gestacional ao nascer, maior incidência e maior a gravidade da RHOPE, né? Sendo os quadros mais graves aquelas crianças que nascem com menos de 26 semanas de idade gestacional. Segundo ponto, o peso ao nascimento. O peso é muito importante, né? Quanto menor o peso, maior incidência e maior gravidade também. Só para se ter uma ideia, os recém-nascidos que nascem com menos de 1.000 gramas, 81% vão ter alguns estudos já mostraram que 81% vão ter algum sinal de RHOPE. Já numa faixa de peso um pouquinho acima, a incidência de RHOPE já cai quase pela metade, né, nessa faixa de 1.000 a 1.250. Lembrando que isso varia muito, né, de serviço para serviço. Quanto melhor o serviço, né, melhor o cuidado neonatal da criança, a RHOPE ela só vai ocorrer em faixas de peso menores, né? Já em lugares, né, onde o cuidado neonatal não é tão bom, a RHOPE grave pode ocorrer em crianças com peso ao nascer bem maior que isso. Outro ponto são os níveis de saturação de oxigênio, né? Isso aqui é um ponto mais polêmico, assim, não é uma relação linear. Quanto mais oxigênio a criança recebe, maior a gravidade da RHOPE. Não é bem assim. Os estudos, né, nessa questão aqui são bem conflitantes. O que se sabe hoje em dia é que o grande problema é quando há uma grande flutuação dos níveis de oxigênio, né? Já foram feitos vários estudos tentando oferecer uma quantidade, uma saturação menor ou uma saturação maior, mas sempre que se oferecia uma saturação menor, podia até diminuir a incidência da RHOPE, mas aumentava muito a mortalidade dessas crianças. Já numa saturação muito maior, poderia até diminuir um pouco a incidência da RHOPE, mas poderia até diminuir a incidência da RHOPE, mas, quer dizer, numa saturação maior aumentaria a incidência de RHOPE, mas diminuiria a mortalidade. Então, assim, hoje em dia, o que se preconiza nas UTIs neonatais é que se mantenha um nível de saturação de O2 dessas crianças o mais estável possível, geralmente numa faixa de 90% a 95%. E, por último, é a presença de outras patologias, né? São crianças muito prematuras, frequentemente elas apresentam problemas cardíacos, pulmonares, problemas renais, e quando há outras doenças associadas, também aumenta a incidência de gravidade de RHOPE. Então, assim, quais crianças precisam passar por avaliação oftalmológica, né? Segundo o CBO e a Sociedade Brasileira de Pediatria, precisa passar por avaliação oftalmológica toda criança que, ao nascer, tem o peso menor que 1.500 gramas,
ou idade gestacional menor que 32 semanas, ou que tenha tido algum desses seguintes fatores de risco, né? Que tenham tido sepse ou síndrome de desconforto respiratório, transfusão sanguínea ou gestação mútua, né? Então, tendo qualquer um desses três aqui, tem que passar por avaliação com oftalmologista. E quando que é feita a primeira avaliação? A primeira avaliação não é logo após o nascimento. A primeira avaliação ela é geralmente feita entre 4 a 6 semanas após o nascimento, né, que seria mais ou menos 31 a 33 semanas de idade gestacional, né? A partir daí, a gente nessa fase, a gente já tem os meios mais transparentes, então isso facilita bastante o exame, né? Além do que, os primeiros sinais da roupa, eles demoram algumas semanas para começar a se manifestar, né? Então, o exame é feito mais ou menos um mês após o nascimento. Os exames subsequentes, aí vai depender do achado inicial, né? Quadros mais graves vão ser acompanhados semanalmente, quadros mais leves, né, podem ser acompanhados a cada 2, 3 ou a cada 4 semanas. E aqui, ó, na foto dá para ver, o exame é feito com o oftalmoscópio indireto, né, sob dilatação. A gente usa o colírio de fenilefrina e tropicamida, né? A fenilefrina é uma concentração menor, 2,5, né? Que é mais ou menos um quarto do adulto. A gente pinga 2 vezes, 2 a 3 vezes, com intervalo de 5 minutos, né? O exame é feito com o uso de um bléfaro, né? Que é para manter o olho aberto, e colírio anestésico. É importante sempre ter um auxiliar que segure bem a criança, né? Isso facilita muito, muito o exame. Às vezes, na hora do exame também pode se oferecer um pouquinho de soro glicosado, né? Via oral para a criança, uma solução glicosada que é para deixar a criança mais calma na hora do exame, né? São crianças bem instáveis, né? Às vezes, durante o exame, elas apresentam algum problema na saturação do oxigênio. Então, até quando essas crianças devem ser acompanhadas? O acompanhamento é feito até que se complete a vascularização, né? Até que toda a retina, principalmente a retina temporal, né, que é mais extensa, que essa vascularização chega até a hora cerrada. Mas existem alguns casos que assim, não precisa esperar tanto, assim, que não é necessário esperar tanto, assim. Por exemplo, quando a vascularização chega em zona 3, sem ter tido nenhum sinal de HOPE em zona 1 ou 2, ou sem HOPE tipo 1, né, que é a indicação de tratamento, após a idade pós-menstrual de 45 semanas. Né? Lembrando que a idade pós-menstrual é a idade gestacional ao nascimento, mais a idade pós-natal. Ou quando a gente tem uma regressão de HOPE em zona 3, sem presença de tecido vascular anormal, em zona 1 ou 2. Então, essas são a gente tem que acompanhar a criança até que ela atinja uma dessas 4 situações aqui. Até os anos 80, não existia uma classificação unificada para a HOPE, né? Então, isso deixava muito difícil a realização dos estudos multicêntricos. Era muito difícil a criação de protocolos, mas nos anos 80, os principais especialistas em HOPE no mundo se juntaram e criaram a classificação internacional para HOPE. Essa classificação, ela leva em conta os seguintes quesitos, né? O estágio evolutivo da doença, a localização e extensão e a presença ou não de doença plus. Primeiro eu vou falar com relação aos estágios evolutivos, né? Os estágios evolutivos vão de 1 a 5, né? 1 mais leve, 5 mais grave. O estágio 1 é quando temos uma fina linha de demarcação, uma linha branca e plana, bem tênue, né? Separando a retina que é mais posterior vascularizada da retina mais periférica vascular. A gente vê aqui na foto, ó, aqui superior está a parte vascularizada, tem uma linha que é muito pouco visível, né, separando essa área da área avascular, tá aqui inferiormente. Então, é estágio 1, linha branca, plana, bem tênue. Estágio 2, é uma linha mais bem demarcada, né? A gente chama de crista. Essa linha é elevada, ela separa a retina vascular da avascular. Dá para ver aqui na foto, a linha é bem mais visível, né? Uma linha tridimensional. Estágio 3 seria uma crista, né? Um estágio 2, somado a isso, a presença de neovasos. A gente tem neovasos nessa interface entre a parte vascular e a parte avascular. Então, presença de neovasos já é estágio 3. Próximo estágio é o estágio 4, né? Um descolamento tracional da retina. O estágio 4A seria um descolamento periférico e o 4B é quando o descolamento atinge a fóvea. E o último estágio, né, o mais avançado, o estágio 5, né, descolamento completo, descolamento em funil. Dá para ver aqui, né?
Presença ou não doença plus, né? Primeiro, o que é doença plus, né? Doença plus, ela é definida pela dilatação e tortuosidade dos vasos, né, da retina em zona 1. A importância da doença plus é que ela é um sinal de gravidade da doença, né? Ela é um sinal de que há uma alta concentração de VEGF e que a doença está em franca progressão. Geralmente, os casos que são tratados, quase todos vão ter doença plus, né? Então, é um marcador importante de gravidade. Se a gente for classificar a roupa, temos que falar se existe ou não a presença da doença plus. Localização e extensão, né? Com relação à localização, a retina ela foi dividida em 3 zonas, né? Zona 1, 2 e 3, né? Sendo a zona 1 a região mais posterior, o seu raio é o dobro da distância entre o centro da papila e a fóvea, né? É a região mais nobre. Quando a roupa ocorre nessa área, é uma roupa mais grave, né? Porque é uma retina com vascularização mais imatura. A zona 2 é essa zona intermediária, que o seu raio é a distância entre o centro da papila e a ora serrata nasal, né? Excluindo a zona 1. E, por último, a zona 3 é aquela região temporal restante, né? A zona 3 ela só vai estar presente praticamente na retina temporal, né? Um pouquinho superior, um pouquinho inferior, mas é mais na retina temporal. Quando a roupa ocorre, quando a gente tem presença de linha, né, o vaso só na zona 3, é uma roupa mais leve, né, do que se estivesse ocorrendo em zona 1 ou 2, né? Um quadro menos grave. E, por último, a extensão, né, da doença. Assim, a roupa, ela não vai ocorrer nos 360 graus da retina de forma homogênea, né? Então, por isso, esquematicamente, a retina foi dividida como se fosse um relógio, em horas de relógio, sendo que cada hora corresponde a 30 graus de retina. Então, por exemplo, se temos uma linha estágio 2 em 90 graus da retina, em vez de falar 90 graus, a gente fala que aquela linha está presente em 3 horas de relógio. No caso que a linha esteja presente em 180 graus, seriam 6 horas de relógio. Então, é só para facilitar a classificação. Então, assim, essa é a classificação básica, né, que foi criada nos anos 80, né, e que é usada até hoje. Mas, assim, à medida que novos conhecimentos vão surgindo, essa classificação ela vem sendo revisada, né? Alguns conceitos têm sido acrescentados, né? À medida que vai se entendendo melhor a doença. No ano passado, houve a terceira revisão, né, da classificação para RHOP, que acrescentou alguns detalhes, né? A classificação é aquela, mas agora com esses detalhes aqui. Então, quais são esses detalhes, né? Primeiro, existe um subtipo de RHOP que antigamente era chamado de RHOP agressiva posterior. Esse termo não é mais usado, né? Ele foi substituído pelo termo RHOP agressiva. Qual a característica desse tipo de RHOP agressiva? A RHOP agressiva a principal característica é o tempo de evolução. Uma RHOP de mais rápida evolução, às vezes pulando aqueles estágios tradicionais, né, 1, 2, ele já parte para uma neovascularização, geralmente uma neovascularização plana, e é um subtipo com um prognóstico muito ruim, né, mesmo com tratamento. Então, e foi visto, né, recentemente, que ela não ocorre apenas em zona 1, ela ocorre também, às vezes, em regiões periféricas da retina, principalmente quando o cuidado neonatal é muito ruim. Então, hoje em dia existe esse subtipo, né, de roupa, que é a roupa agressiva, né, tem um prognóstico pior. Outro ponto outro conceito é roupa reativada, né? A roupa reativada é quando a gente tem uma criança que foi tratada, né, por exemplo, uma criança que onde foi feito laser, ou principalmente antiangiogênico. Após a aplicação, a gente tem uma regressão inicial da roupa, né? A criança melhora, o plus diminui, a linha desaparece, mas posteriormente há um ressurgimento, né, da linha, ressurgimento do neovaso, ressurgimento do plus. Então, quando isso ocorre, a gente chama de roupa reativada, né? É assim que se classifica. Outro ponto é o estágio 5, né? Ele foi subdividido em 5A, B e C. Lembrando que o estágio 5 é o descolamento total da retina em funil. O 5A seria um funil aberto, o 5B, o funil fechado, e o 5C é quando, além do funil fechado, temos alterações em câmara anterior. É um estágio mais avançado, quando há uma adesão entre cristalino, íris e córnea. É um estágio bem complicado, né?
Outro ponto é a persistência de áreas avasculares e persistência de anomalias vasculares, né? Principalmente os casos tratados com anti-VEGF, né? Às vezes, a longo prazo, a gente vai ter nesses bebês a persistência de algumas áreas focais avasculares, algumas áreas focais com tortuosidade aumentada, isso pode ocorrer, né? Principalmente nos casos que estão sendo agora tratados com antiangiogênico, né? A longo prazo, não se sabe muito bem, né, o que isso pode acarretar. Outro ponto seria o NOT, né? O NOT, eu coloquei aqui nessa foto, dá para ver, ó, do lado esquerdo da figura, a gente vê a retina periférica, né? A retina periférica, ela avascular. Essa área vascular, ela tem uma protuberância aqui, ela invade um pouco a área vascularizada, né, numa área focal. Então, aqui, em vez de classificar como HOPE em zona 2, né, que é onde está a maior parte da área vascular, a gente classifica como HOPE zona 1, mas aí com a observação que é devida ao NOT, né, que seria essa área, como se fosse uma área focal, né, de extensão da retina vascular. Por último, a doença plus, né, nessa última revisão, eles discutiram muito essa questão da doença plus, né, que às vezes é uma classificação muito examinador dependente. Às vezes, para um examinador, ele considera uma retina, às vezes, com presença de plus, outras vezes não. Eles definiram que o plus é um espectro contínuo, né? Desde um plus leve até um plus mais avançado, né? Eles definiram a existência do pré-plus, que seria quando a gente tem uma dilatação, um engurgitamento muito discreto. Até casos mais avançados, né, de plus mais manifestos, como essa foto aqui. A gente consegue ver bem, né, a tortuosidade da retina, né? E lembrando que eles reforçaram que a área que a gente deve usar para classificar como plus, a área que deve ser avaliada é a zona 1, né? Um conceito muito importante na HOPE é o conceito de doença limiar. A doença limiar, ela é definida como a neovascularização em 5 horas contínuas ou 8 horas cumulativas em zona 1 ou 2, mais presença de doença plus. A importância da doença limiar é que ela é um divisor de águas, né? Quando a criança chega a esse estágio, 50% dos casos vão evoluir mal, com um descolamento tracional da retina, e os outros 50% dos casos vão evoluir bem, né, com uma regressão espontânea, né, da HOPE sem tratamento, né, sem grandes sequelas, né, anatômicas e funcionais. Então, daí a importância, né? Até os anos 80, não se sabia muito bem quais casos deveriam ser tratados e quais casos deveriam ser apenas acompanhados. Daí veio esse primeiro grande estudo, né, para responder essa questão, que é o CRIO-HOPE. O objetivo primário do CRIO-HOPE era determinar o valor do tratamento ablativo da retina periférica. Quando a criança atingia o estágio de doença limiar, nesse estudo elas passavam a ser tratadas, né? Na época eles tratavam com crioterapia, que era o que estava disponível, né? Utilizava-se um probe, né? Era aquela retina periférica, ela toda destruída, ela toda congelada, né? Com isso, né, cessava a produção dos VEGFs, né? Cessando a produção do VEGF, evitando a neovascularização. O resultado desse estudo foi muito positivo, né? A gente sabe que quando a criança atinge o estágio de doença limiar, 50% vai evoluir com descolamento, né, tracional se nada for feito. Então, assim, esses casos que foram tratados, né, no estágio de doença limiar, houve uma redução em 50% nos resultados desfavoráveis. Então, a partir desse estudo, tornou-se indicação formal de tratamento tratar toda criança que chegasse ao estágio de doença limiar. Assim, foi interessante, mas começou-se a se pensar se não valeria a pena tratar casos mais precoces, né? Porque uma parcela tratada nesse estágio ainda assim evoluiria mal. Então, foi feito nos anos 90, né? E finalizado em 2003, um segundo grande estudo com relação ao tratamento da HOPE, que foi o ET-HOPE, o Early Treatment for HOPE, o tratamento precoce da HOPE. Esse estudo, ele utilizou os dados que foram coletados no CRIO-HOPE, e esses dados foram inseridos num programa de computador, né, um programa de análise de risco, que era o RM-HOPE2,
E esse programa, de acordo com os achados ao exame, ele avaliava, né, e determinava o risco, né, da criança evoluir com descolamento tracional. Então, nesse estudo, sempre que o risco era maior que 15%, essa, essas crianças passaram a ser randomizadas, né, em 2 grupos. Um grupo para o tratamento convencional, na época, né, que era só no estágio de doença limiar, e a outra metade para o tratamento precoce. E o resultado desse estudo também foi interessante. Eles viram que valia a pena, sim, tratar casos mais precoces, né? Tratando mais precocemente, antes do estágio de doença limiar, eles viram que havia uma redução tanto no risco de baixa visão, quanto no risco de dano estrutural ao olho. Então, a partir daí, tornou-se indicação de tratamento formal a doença prelimiar tipo 1, né, que é um estágio mais precoce da roupa do que a doença limiar. Então, hoje em dia, quando tratar roupa, as indicações são doença limiar e doença prelimiar tipo 1. Né? Doença prelimiar tipo 1 é quando a roupa ocorre em zona 1, em qualquer estágio com plus, ou zona 1, estágio 3, né, para esses neovasos em zona 1, ou em zona 2, com roupa estágio 2 ou 3 com plus. Né? Isso aqui engloba quase todos os casos de doença, né, limiar. Então, isso aqui é importante, né, que o oftalmologista que acompanha os recém-nascidos nas maternidades, né, eles tenham bem em mente esse quadro aqui, que é quando há indicação de tratamento. Né? Quadros mais leves, eles são apenas acompanhados, a gente vai acompanhando semanalmente ou a cada 2 semanas, até se completar a vascularização. Se atingir o estágio de RHOPE prelimiar tipo 1, tratamento. Como que é feito o tratamento? O tratamento mais tradicional, mais que até pouco tempo era o padrão ouro, era o tratamento com laser, né? O tratamento com laser é feito através do oftalmoscópio indireto, né, com um laser acoplado, e a gente vai fotocoagular toda aquela retina periférica, né? Aquela área avascular. É diferente da retinopatia diabética, que você faz né, após as arcadas, aqui a gente só vai fazer aquela área periférica avascular. E é feito sob anestesia geral ou sob sedação, né? Como eu falei antes de começar a aula, ultimamente eu tenho preferido fazer até na própria UTI neonatal, né? Com sedação e com um neonatologista do lado, né, acompanhando, assim, caso haja alguma intercorrência, assim. A outra opção de tratamento é a crioterapia, né, que foi o tratamento, o primeiro tipo de tratamento que surgiu, né? Mas hoje em dia tem sido menos utilizada, né, a crio. A crio, ela é muito agressiva, né? As marcas são muito maiores, provoca muita inflamação no olho, né? E a gente sabe que o olho da roupa já é um olho inflamado, então se vai fazer crio, vai inflamar ainda mais aquele olho. Mas, assim, existem alguns casos que ainda dá para usar, né? Às vezes não tem um laser disponível, ou anti-VEGF, você pode fazer o crio, é possível também. Aqui, ó, eu coloquei nessas 2 fotos 2 retinas tratadas, né? Com um laser periférico. Aqui, ó, do lado esquerdo, é um tratamento dá para ver que é um tratamento recente, né? As marcas de laser estão bem brancas, né? Ainda não estão pigmentadas, e o plus ainda está presente, né? O plus ainda não regrediu, então é um tratamento recente. É importante lembrar que quando se faz esse laser na roupa, as marcas têm que ser bem próximas umas à outra, né? Tem que ser bem próximas, a gente não pode deixar ilhas sem laser, porque isso é a principal causa de falha no tratamento. Tem que fotocoagular realmente toda aquela retina vascular. Marcas uma do lado da outra, e a distância é mais ou menos de meia marca entre uma marquinha e outra, né? Tem que ser bem colada, uma colada na outra, assim. Do lado direito aqui, dá para ver um tratamento bem sucedido, né? Dá para ver as marcas já pigmentadas na periferia temporal. E a gente vê que está sem plus, né? E sem grandes alterações de polo posterior. Então, foi um quadro, esse do lado direito já é um tratamento realizado há mais tempo, né? A gente considera um tratamento de sucesso, né? Com laser. Assim, a partir dos anos 2000, surgiu uma nova modalidade de tratamento para roupa, né? As drogas antiangiogênicas. Essas medicações, elas já vêm sendo utilizadas, né, largamente, né, no tratamento de outras patologias, né, onde a gente tem uma concentração de VEGF alta, né, causando neovascularização. Mas são muito utilizadas na retropatia diabética, nas oclusões vasculares da retina,
DMRI. Então, assim, na roupa, a gente tem aquela retina periférica produzindo VEGF, né? O VEGF produzindo neovascularização. Então, assim, seria lógico, né, que uma droga anti-angiogênica, anti-VEGF, pudesse ter um bom efeito. E, assim, essa modalidade de tratamento, ela tem algumas vantagens, né? Primeiro é a rápida aplicação. É muito mais rápido, muito mais prático você aplicar um anti-VEGF do que fazer uma fotocoagulação periférica. A logística é muito mais tranquila, né? Você faz na própria UTI neonatal, é bem rápido, você não precisa tanto treinamento assim. Segundo, é a resposta rápida, né? Uma rápida regressão do plus. Você faz a aplicação, às vezes no outro dia você já vê que o plus está regredindo. Outro ponto positivo é a menor destruição da retina periférica, né? A gente não vai ter aquela perda visual que ocorre quando se faz o tratamento com laser ou com crio, né? E também uma menor indução de miopia, né? Esses prematuros já têm uma tendência à miopia maior, né? Se você trata com laser ou principalmente com crio, às vezes essa miopia é altíssima, né? Então, assim, é uma vantagem do anti-VEGF, né? Uma menor indução de miopia. Mas, assim, esse tipo de tratamento também tem algumas questões, né, alguns problemas. Primeiro, seria o follow-up mais longo, porque, ao mesmo tempo que inibe a neovascularização, essa inibição do VEGF também vai retardar a neovascularização normal, né, da retina. Então, essas crianças, geralmente, elas são acompanhadas por muito mais tempo do que aquelas crianças que são tratadas com laser, né? Alguns casos necessitam tratamento por 1 ano, até 2. E a gente sabe que, assim, examinar um bebê até 6 meses de idade é fácil, né? Mas um bebê acima de 1 ano, próximo aos 2 anos, o exame é bem mais difícil, né? A criança fica muito mais rebelde, né? No exame, assim, é bem mais complicado. Além do risco, né? No meio do caminho, né? De haver uma perda, né? Dos pais não trazerem mais a criança, não conseguir mais completar o acompanhamento. Outra questão é a taxa de recorrência, né? Muitos casos necessitam de mais de uma aplicação de anti-VEGF, e muitos casos, quando não há uma boa resposta ao anti-VEGF, mesmo com casos tratados, assim, eles podem precisar o tratamento de outra modalidade, né? Com laser. Padrões vasculares atípicos, né? A gente viu que casos tratados com anti-VEGF, eles podem ter algumas áreas focais avasculares, né? A longo prazo, algumas áreas com tortuosidade vascular focal a longo prazo, e a gente não sabe muito bem o que é que isso pode provocar, né? Esse tipo de tratamento foi começado há poucos anos, né? Então a gente não sabe a longo prazo o que é que isso pode acarretar. E, por último, é o ponto mais polêmico, né? Que seriam os possíveis riscos sistêmicos, né? O anti-VEGF que é aplicado no olho, ele vai para a circulação sanguínea também, e ele pode agir em outros sistemas, né? Então, é possível, não se sabe bem, os estudos ainda são conflitantes, que isso possa afetar o desenvolvimento neurológico normal, desenvolvimento pulmonar, renal. Então, assim, não se sabe ainda. Alguns estudos têm mostrado que não há prejuízo, mas não é algo definitivo ainda, né? A gente só vai saber disso ao longo dos anos, né, com os próximos estudos. O estudo mais importante até o momento, com relação ao uso de anti-VEGF em HOPE, foi esse estudo aqui, o Rainbow, né? Ele teve como objetivo primário avaliar, né, se o ranibizumab, né, o Lucentis, na dose de 0,2 miligramas, teria mais eficácia quando comparado com o tratamento com laser, né? A população que participou desse estudo foram os recém-nascidos prematuros, né, com doença prelimiar tipo 1, né? Fora isso, roupa agressiva posterior, era como chamada na época, né? Hoje roupa agressiva. Então, essas crianças que atingiam esse estágio, né, quando havia indicação de tratamento, elas eram divididas em 3 grupos, né? O grupo do ranibizumab na dose de 0,2 miligramas, ranibizumab 0,1 e tratamento com laser, né? E essas crianças foram acompanhadas por 24 meses. O estudo mostrou que o resultado com o tratamento com ranibizumab na dose 0,2 era
pelo menos igual ou até superior, né, o tratamento com laser. E que o que eles consideravam nesse estudo de resultado de efeitos negativos, né, que seria eles consideravam nesse caso a morte da criança nesse período de 2 anos, foi igual nos 3 grupos, né? Então, assim, a partir desse estudo, os principais centros reguladores no mundo, inclusive aí a Anvisa aqui no Brasil, eles passaram a liberar, né, o ranibizumab para tratamento da RHOP, né, o Lucentis. Até o momento, esse foi no ano passado, se não me engano, até o momento o ranibizumab é o único anti-VEGF liberado, né, para uso em RHOP. Os outros anti-VEGFs têm sido utilizados, mas de forma off-label, né? Então, indicação seria a RHOP em zona 1 com doença plus, RHOP em zona 2, estágio 3 mais doença plus, ou RHOP agressiva, né? Na época agressiva posterior, hoje o termo é RHOP agressiva. E assim, o esquema terapêutico pode ser feito de 1 a, no máximo, 3 aplicações com intervalo de 1 mês. E a aplicação é geralmente entre 1 a 2 milímetros do limbo, né? Lembrando que o olho da criança, o cristalino, ele é relativamente grande, né? Então, você tem que entrar de forma mais vertical do que entraria no adulto. Então, assim, tanto o laser como o anti-VEGF, o CRIO, ainda são os tratamentos, né, para se evitar que a criança chegue ao estágio 4, né? Que o estágio 4 seria quando ocorre o descolamento tracional da retina. Isso aí o prognóstico e o tratamento complica bastante. Então, o estágio 4, como eu falei no começo, né, da classificação, o estágio 4 se subdivide em dois tipos, né? O 4A, que é um descolamento periférico tracional. Quando o descolamento é pequeno e periférico, esse caso pode ser apenas acompanhado, né? Sem cirurgia. Muitas vezes esse descolamento não progride. Já no estágio 4B, que é quando ocorre o descolamento da mácula, né, da fóvea, aí o caso já é cirúrgico, né? A cirurgia pode ser feita tanto introflexão escleral, né, com faixa de silicone, ou vitrectomia posterior. Hoje em dia, com a melhora do instrumental, o que tem sido mais feito é a vitrectomia posterior mesmo, né? A introflexão com faixa de silicone tem sido cada vez menos feita, né? Devido a várias complicações, né, que vão ocorrer. Então, descolamento tracional, tratamento é vitrectomia. Estágio 5, quando ocorre o descolamento completo da retina em funil, a única possibilidade de tratamento também é a vitrectomia, mas aí o prognóstico já é péssimo, né? Praticamente não vai haver prognóstico nesses casos. Quis colocar aqui algumas questões sobre a vitrectomia, né, na RHOP. Primeira questão é anatomia. O olho da criança prematura é muito pequeno, então isso dificulta a cirurgia, e o cristalino ele é relativamente grande, então é uma cirurgia muito difícil, né? Você tem que ter muito cuidado para não lesar o cristalino, porque se provocar uma catarata, a criança vai precisar de outra cirurgia, né? Complica muito o quadro. Outra questão é o vítreo, né? O vítreo, a gente sabe que em pacientes jovens, ele é muito aderido à retina. Então, em um recém-nascido, mais ainda. Então, é uma cirurgia onde é muito difícil descolar a hialóide posterior, né? Dificulta bastante a cirurgia. Outro ponto é o instrumental, né? Que geralmente a gente tem disponível o instrumental do adulto, que é muito grande para o olho da criança. Dá para fazer, mas o instrumental é muito grande, assim. Existe um instrumental específico, né, para o olho do recém-nascido prematuro, mas é algo que não está disponível, né? Tem que ser importado, não está disponível na maioria dos serviços. E o outro ponto são os sistemas de visualização também, que o que a gente tem é um sistema de visualização para o olho do adulto também. Então, é mais difícil a visualização das estruturas no olho do recém-nascido prematuro também. Então, a vitrectomia. Quais são as estratégias da vitrectomia no recém-nascido, né, na RHOP? Primeiro ponto é a esclerotomia, né? Ela é feita diferente do adulto, onde a esclerotomia é feita entre 3,5 a 4 milímetros do limbo. Aqui, a esclerotomia ela é feita a 1 milímetro do limbo. Na cirurgia tem que se ter o máximo cuidado, né? Como eu falei antes, para preservar o cristalino, não provocar uma catarata, né? Senão vão haver novas cirurgias necessárias, assim. O que se faz na cirurgia, o primeiro passo é tentar limpar esse vítreo central, né? Limpar o vítreo central e tentar ao máximo reduzir as trações, né? Aquelas trações vitreoretinianas, tentar reduzir ao máximo.
Descolamento da hialoide, na maioria em boa parte dos casos, até na maioria mesmo, não é possível. Você vai só tentar diminuir um pouquinho a tração, porque com o passar do tempo, liberando-se essas trações, aquela retina ela vai assentando depois, né? Não logo após a cirurgia, mas um bom tempo depois. Tem que se ter o maior cuidado para evitar rupturas iatrogênicas, né? Se ocorre uma ruptura iatrogênica na cirurgia dessa, o prognóstico já cai bastante. Vai ser necessário colocar óleo de silicone, um grande risco, né, devido às trações de um descolamento misto da retina, que aí o prognóstico fica muito baixo mesmo. No fim da cirurgia é importante sempre suturar, né, a esclera, Vicryl geralmente a gente usa, e tem se utilizado com grande frequência os anti-VEGFs na semana anterior à cirurgia, né? Isso diminui o nível de VEGF naquele olho, diminui o risco de sangramentos e melhora muito o prognóstico cirúrgico, né? O uso de anti-VEGF uma semana antes, 5 dias mais ou menos antes da cirurgia. Então, assim, aqui já está quase no finalzinho da aula, eu quis destacar alguns pontos aqui, que, assim, cada vez, quando a gente pensa em roupa, a gente pensa no bebê, né? Mas, assim, cada vez mais vai ser mais frequente no consultório a gente vê adultos, né, que foram prematuros na infância. São aquelas pessoas que nasceram nos anos 80, anos 90 e que estão chegando hoje à vida adulta, né? E que estão chegando no consultório e que muitas delas com algumas sequelas, né, com algumas peculiaridades, né, no olho por terem sido prematuras, né? Às vezes a gente vai examinar o fundo de olho e ver aqueles vasos retificados na polo posterior. Então, isso aí a gente tem que perguntar se houve história de prematuridade, né? Isso tem aparecido cada vez mais, assim. Aqui na foto dá para ver, ó, nessa foto do lado esquerdo, os vasos retificados, né? A gente tem uma tração da retina periférica que puxa aqueles vasos, né, para o lado temporal. Do lado direito na foto aqui é a mesma coisa, só que um quadro mais grave, né? Houve um dragging mesmo, a mácula foi puxada, né? E às vezes também, às vezes quadros mais leves, mas com uma fóvea mais plana, né? Às vezes a gente não tem todo esse dragging assim, mas a gente pode ter uma fóvea, uma flat fóvea, né? Lembra um pouco o que ocorre no albinismo, assim. Então é importante sempre tiver um achado desse no fundo de olho ver se essa histórico de prematuridade, assim. Dobras na retina também podem ocorrer, né? Por tração periférica. E, assim, outra questão importante é que os pacientes que foram prematuros, a vascularização daquela retina, ela se deu de forma problemática, né? A retina periférica, principalmente temporal. Então, nessa população, é muito frequente a ocorrência de látice. É muito frequente também a ocorrência de roturas periféricas, né? Chega a ocorrer em 8 a 11% dos casos. Então, isso aumenta o risco para DR regumatogênico. Então, assim, sempre que houver o histórico de prematuridade, esse paciente tem que ser acompanhado pelo menos anualmente, um mapeamento da retina, né? Sempre avaliar a retina periférica, né? Pelo risco de roturas, né? E látices periféricos, né? Isso aumenta o risco de DR. Então, sempre ter isso em mente. Um olho prematuro é um olho que vai ser sempre um olho, né? Alterado para o resto da vida, né? Então, é isso que eu tinha para falar, assim. Se alguém quiser discutir